João, capítulo 15. João, Evangelho, capítulo 15, versículo 6. Jesus diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. É isso? A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. E se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes, ou seja, qualquer coisa, e vos será feito. Eu leio mais uma vez o versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. Diga comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo para falar comigo através da tua palavra. Amém. Escute, pessoal. Deus, Ele é soberano. Soberano quer dizer que está acima de todas as coisas. Amém? Deus está acima de... Ele está acima dos poderosos. Ele está acima do presidente da república. Ele está acima da ONU, das Nações Unidas. Ele está acima de qualquer pessoa ou pessoas, ou qualquer condição. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o título que dei essa mensagem: você pode mover o mundo pelo poder da oração. Mas como entender essas duas coisas? O bispo disse que nós podemos mover o mundo pelo poder da oração, mas agora está dizendo que Deus é soberano. Como entender essas duas coisas? Quando a gente fala que Deus é soberano, tudo só acontece pela permissão dele. Tudo, podemos dizer assim, tudo está predeterminado ou determinado por ele, porque ele é soberano. Mas o Deus soberano também é humilde para querer compartilhar com os outros. Lá no livro de Gênesis, Deus está falando: façamos o homem à nossa imagem, a nossa o quê? Então ele poderia fazer: eu vou fazer do jeito que eu quero. Poderia ou não poderia? Eu vou fazer do jeito que eu quiser. Mas ele preferiu dizer assim: não, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Não quer dizer apenas dele, quer dizer dele e do filho. Você sabia que Jesus, ele já existia, não é? Ele só não tinha vindo a esse mundo em figura humana, mas ele já existia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo também. A Bíblia diz lá que no início de tudo a terra era sem forma e o quê? Mas o céu era perfeito. Ou é perfeito. Glória a Deus. Não, você não entendeu. No início a terra era sem forma e o quê? E o céu era o quê? O céu era e ainda é perfeito. A única coisa que caiu de lá foi Satanás, porque quis se apropriar da glória de Deus, e Deus acabou com a raça dele. E quando ele caiu aqui na terra, isso é sério. E quando o Satanás foi expulso, e quando ele caiu aqui na terra, causou toda essa explosão. Se você vê no mapa mundi, o mapa mundi, ele tem a divisão dos oceanos. E você vê essa parte aqui, se unisse daria certinho. Mas ela era unida. As Américas era unida, a África, a Europa e a Oceania. Era o que, gente? Era unida, sim, senhor. Se você for olhar o mapa mundi e dizer assim: rapaz, se empurrar mais um pouco, vai colar e vai dar certinho. Já viu, gente? Quem já viu, pessoal? No mapa mundi, o mapa mundi. Se empurrasse aqui, ia encaixar o Brasil e a África certinho. Mas claro, era unida. Está escrito lá: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre
as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então a terra era escura, ou ficou escura, ou tinha ficado escura. Enfim, Deus iria formando todas as coisas. Mas eu volto à pregação aqui. Diga: Deus é soberano, mas também é humilde. Quer ver uma coisa, um exemplo? Eu pergunto para você e você me responde. Você acha que para Deus derrotar o gigante Golias, vamos colocar uma figura bem conhecida, para Deus derrotar o gigante Golias, ele precisaria mesmo de Davi? Precisaria de Davi? Não. Se Deus quisesse poder, ele podia, mas estamos falando se ele quisesse. Se ele quisesse, ele dava um sopro no gigante e ele caía. Na verdade, foi esse sopro que derrubou ele. Quem derrubou o gigante não foi Davi, foi Deus. Deus apenas usou quem? Davi, para apresentar Davi para o povo. Escute, Deus por si só poderia, mas ele usou Davi e disse: Davi, eu vou apresentar você para o povo. O povo precisa conhecer você. Davi já tinha sido ungido rei nas intocas. E Deus disse: eu vou mostrar você para o mundo. Diga glória a Deus. Eu vou apresentar você para o mundo. E Davi: eu, Senhor, é você. Então Davi pega uma pedra e... Gente, se fosse eu, teria errado. Teria errado. Ele pegou 5 pedras. Da primeira ele acertou, não foi? Mas quem foi que guiou a mão dele? Foi Deus. De primeira. E acertou logo aonde? Poderia ter acertado no peito, que é maior, não é verdade? Mas na cabeça, na fonte. Gente, eu gosto sempre de assistir luta de boxe. Ei, se vir aqui de baixo, meu irmão, já era. Se vir de baixo aqui, ó, acabou. Cai na hora, pode ser o mais forte. E aquela pedra acertou mesmo porque a cabeça está ligada, claro, ao corpo, mas pegou aqui, desestrutura tudo. A perna cai. E aquela pedra foi guiada pela mão de quem? Ou como um sopro de Deus. E o gigante teve que, aquele homem forte, não aguentou, ele caiu. Não foi uma pedrinha que derrubou ele. Que derrubou ele foi o sopro de Deus. Aí Deus está trabalhando o seguinte: olha, o Davi, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, como é o resto? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será o que? Feito. Qual era o objetivo? O objetivo era derrubar o gigante. O gigante cai porque Davi, ô bispo, Jesus não tinha vindo ainda para falar isso. Sim, mas Davi estava perseverando na palavra. É aí onde eu quero levar você. Podemos mexer nas coisas desse mundo através da oração. E eu vou ensinar para você. Nossa oração, eu posso ensinar para vocês isso? Esse segredo? A nossa oração não é simples. A nossa oração... Tem uma pessoa que perguntou para mim ontem: ô bispo, o senhor ora quantas vezes por dia? Aí eu falei: oro 3. E o senhor passa muito tempo orando? Eu falei: quer saber demais. Aí eu falei assim: olha, quando eu era mais novo, eu orava 45 minutos, 50 minutos, até 1 hora. E hoje, eu falei: hoje eu oro uns 7 minutos, uns 10 minutos. Aí ele não respondeu nada, né? Aí ficou pensando: o bispo ficou mais fraco, está orando agora 7 minutos. Mas vou te dizer já por quê. Porque não é no muito falar. Quando eu era mais jovenzinho, eu não sei se é porque eu queria ser obreiro, porque assim, para mim, quando eu fui levantado a primeira vez obreiro, tinha o ministério da oração. Então, para quem não conhece, eu sou de uma família. O meu avô, ele era pastor da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central. A minha mãe se converteu na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Então como é que vai sair esse filho aí? Vai sair bem aplicado, não vai? Não.
Então assim, eu queria muito ser obreiro. E para ser obreiro na época tinha que passar 6 meses no ministério da oração. Então é tido lá orar meia hora todo dia. Eu orava 45 minutos, 50. Era para orar meia hora. Eu orava 45, 50. Tinha que chegar cedo na igreja, colocar o joelho e ficar orando. Fiz isso muito. E depois que fui levantado obreiro, continuei. Mas depois aprendi que não é por muito falar. Na verdade, escute isso que é forte. A verdadeira oração não é no ficar muito falar, mas é você orar citando aquilo que a palavra diz. Vou te explicar melhor. Você tem uma situação, você vai orar pela sua família. Então qual seria o modelo da sua oração? Senhor, eu estou na tua presença em oração hoje, orando por essa situação em que eu estou vivendo, porque a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Você está orando citando o que, gente? Você está citando a palavra. Então na verdade a palavra está sendo o caminho da tua oração. Então você está fazendo Deus lembrar. Não é que Deus esqueça, mas é até porque lá em Isaías, no capítulo, se não falha a memória, 40, abre lá por favor, Isaías, eu até marquei aqui, Isaías 43, abre lá por favor, Isaías capítulo 43, e o versículo 26 diz assim, Deus diz: desperta-me, versículo 26, desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que possais justificar-te. Mais uma vez, Deus está dizendo: desperta minha memória. Desperta minha memória. Deus esquece? Caduca? A memória de Deus é fantástica, gente. Mas mesmo assim Ele diz: desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta os teus pedidos ou as tuas razões, para que possas justificar-te. Para que possas justificar-te. Deixa eu explicar para vocês. Entra em juízo comigo. Escute isso, pessoal. Esse versículo aí é muito forte. Primeiro disse: desperta a minha memória. Para quem não conhece muito a palavra, vai dizer assim: e Deus esquece? Não, filho, Deus não esquece. Segunda frase é: entra em juízo comigo. Quem é que vai entrar em juízo com Deus? Quem é que vai? Existe algumas igrejas que levam as pessoas a brigarem com Deus, a colocarem Deus na parede. Esse não é o melhor caminho. Quando diz entra em juízo comigo, está querendo dizer o seguinte: fale através da oração. Ainda há pouco eu citei aqui, se eu vou orar pela família, Senhor, eu estou aqui hoje orando pela minha família, porque a tua palavra, eu estou entrando em juízo com ele, porque a tua palavra diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou entrando em razões com ele, com justiça, estou citando a palavra. Eu não estou falando por falar, eu não estou orando por falar. Se eu vou orar pela minha prosperidade, ou se eu estou desempregado, passando situações financeiras ruins, eu vou orar dizendo: Senhor, eu estou hoje em oração pedindo ao Senhor que abra-me uma porta, porque a tua palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada. Porque a tua palavra diz: bendito sereis aonde pisar a planta dos teus. Porque a tua palavra, eu estou orando, eu estou entrando em juízo com Deus, citando a palavra dele. Se você é um advogado, ou já foi no tribunal e viu algum advogado apresentar as questões diante do juiz, ele vai usar o que? A lei e a situação que está ali diante apresentada.
Sim ou não, igreja? O advogado, ele vai segundo a lei, o apoio total na lei, e dizendo, e a lei diz que tem que ser assim e assim. Então o advogado está entrando em juízo com quem? Com o juiz. E a nossa oração deve ser assim. Não brigar com Deus, dizer assim, Ele mesmo está dizendo, desperta-me o quê? Desperta-me o quê? A memória. Entra em juízo comigo, ou seja, ore citando a palavra. Aí a última frase, para que possa justificar-te. Glória a Deus, gente. É muito legal isso, não é? Isso é um aprendizado forte. Você já entendeu agora por que eu não oro mais 1h, 50 minutos assim? Por quê? Não é que eu não tenha prazer na oração. Aliás, a Igreja Católica, ela sempre ensinou como se a oração fosse uma penitência, em que você, olha, agora tu vai ter que rezar sem Ave Maria, sem não sei o que, como, e eu tenho que fazer tudo isso. Era uma canseira. A oração tem que se colocar nela prazer. A oração tem que se colocar nela alegria. A oração tem que se colocar nela força. Amém, igreja? Aquilo que vai sair do teu coração. Você vai mexer com Deus. Você vai, ou seja, mexer o mundo. Agora nós vamos citar os exemplos. Eu coloquei aqui alguns destaques. Existem coisas que já estão predeterminadas por Deus? Sim. Mas existem coisas que nós podemos, não que somos maiores do que Deus, e mudar aquilo que Ele falou. Mas nós podemos, através da oração, interferir. Repita comigo, interferir. Exemplo: Deus criou o sol para quê? Iluminar. Mas a Bíblia diz que Josué, ele precisava chegar no vale de Aijalon para uma batalha. Só que já estava no final da tarde, ou se aproximando do final da tarde, e precisaria chegar no vale de Aijalon ainda com luz. Então ele vai fazer o que? A oração. E ele estende a sua mão, e ele dá ordem para que o sol se detenha, e a lua também. Então o tempo parou. Diga glória a Deus. O sol parou ou o tempo parou? Bom, esse pessoal que diz aí que como é que chama? Que o sol parou, o sol não para, a lua não para, não sei o que, foi o tempo que parou. Que seja, meu irmão, só sei que houve luz. É porque tem gente que diz que é impossível a terra parar, e o outro diz que é impossível o sol parar. Que seja, meu irmão, só que houve luz, e o dia rendeu muito ainda. O dia rendeu mais umas 6, 7 horas de luz, porque precisava. O homem interferiu através do que? Da hora. A Bíblia diz que Moisés, diante do mar vermelho, ele interfere. Ele levanta o cajado e ora: precisamos, Senhor, do teu socorro. E o Senhor diz: levanta o cajado, ordena que o mar se abra. E o mar o quê? Aquilo foi uma intervenção também. Davi venceu o gigante, mas foi porque Deus queria apresentar ele ao povo. Deus poderia, sem que Josué orasse, parasse o sol, sem que Moisés orasse, abrisse o mar, sem que Davi estivesse ali, venceria o gigante, sim ou não? Mas aí é onde eu falo, Deus é soberano, mas Ele participa juntamente com os seus servos que guardam a sua. Versículo 6, aí do lado de João, diz que a pessoa que não permanece na palavra, ela é tida como um galho, que ele é arrancado e lançado o quê? No fogo para ser o quê? Ele não presta para nada. Desculpe-me usar expressões aqui, mas eu preciso falar. Tem gente que não vale de nada na igreja, não faz nada que preste.
murmura, fica procurando defeitos, fofoca, não dá dízimo, não dá oferta, não se concentra na oração, está na igreja só para atrapalhar, está na igreja só para causar confusão, está na igreja só para atrapalhar os outros. Desculpa, mas é verdade. E se eu não falar, quem é que vai falar? Quem é que vai falar? Na verdade não é o bispo mais que está falando. Quem é que está falando? Ou a pessoa se converte, ou Deus vai o quê? Arrancar aquele galho, porque ela é um galho, e lançar onde? E vai fazer o quê? E vai o quê, gente? Queimar. Só que no versículo 7 ele diz: se permanecerdes em mim. Olha a condição. Se você quer que a sua oração seja ouvida, a condição é essa: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então nós podemos mudar o mundo ou interferir no mundo através da oração, se a nossa oração tem. Se a nossa oração não tiver base na palavra, pega essa daqui: se a sua oração não tiver base na palavra, sua oração não será respondida. Não será respondida. Senhor, estou orando pela minha família. Orando por quem? Porque está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Essa oração vai ser ouvida, porque você está citando a palavra. Senhor, hoje eu estou orando pela minha vida financeira, porque a tua palavra diz: onde você colocar as suas mãos, você será bendito. Eu vou prosperar porque eu estou citando a palavra. Citando a palavra no sentido de viver, tá, pessoal? Se permaneceres em mim, porque Satanás também citou a palavra e ele nunca foi vencedor. Citar a palavra, mas viver a... Não é só citar. Está escrito, está escrito. Satanás também disse: está escrito. E nem por isso ele venceu. Jesus disse: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, se você obedecer, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Glória. Está aprendendo aí como é legal? Deus também nos deu poder para interferir em alguns casos, pelo poder da oração. Josué parou o sol e a lua. Elias, esse Elias é forte, escute. Elias era o profeta. Elias obedecia a palavra? Obedecia? Então Elias vê, escute isso. Elias vê a provocação do rei Acabe e de Jezabel, a incredulidade e o mal que eles fizeram ao povo de Israel, fazendo o povo adorar Baal. Elias ficou o quê? Revoltado, irado, muito irado. Porque o Acabe, ele forçava as pessoas: olha, se você não adorar Baal, vou matar você, vou tocar fogo na sua casa, você vai se tornar... Ele obrigava as pessoas a adorar Baal. Elias disse: como é que é? Levantou a mão e disse: no período de 3 anos, não vai cair uma gota d'água sequer. Choveu, gente? Secou tudo. Até a fonte que Elias bebia a água, porque ele teve que ir para os montes, até a fonte que ele bebia secou também. E aí o rei Acabe diz: procura Elias, fala para ele falar com esse Deus, porque nós estamos perdendo o nosso povo, nossos animais estão morrendo de sede. E ele dobra os joelhos e ele ora. Ele diz: Senhor, o coração do homem está se aquebrantando e o povo está sofrendo. Eu oro para que o Senhor faça chover, para que esse povo veja que eu sou teu servo.
E aí Elias pergunta: vai lá, rapaz, vê lá como é que está o tempo. E o moço diz: eu vejo no céu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele se levantou e disse: amém, já é o suficiente, vai chover. Corra lá, diga para ele que vai chover. E tome chuva. Então, através da oração, se a nossa oração tiver base na palavra, e se nós estivermos obedecendo a palavra, essa oração será o quê? Vamos lá, gente. Essa oração será? Agora, se você ficar orando que nem eu, quer dizer, há uns 30 anos mesmo, uns 30 anos atrás, orava 50 minutos, 1 hora de joelho, e falava coisa que já tinha dito na oração, não é? A gente vai amadurecendo e vai aprendendo o quê? A oração, ela tem que vir de dentro. Jesus disse: quer falar com Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e em segredo fala com teu Pai que está no céu, e Ele te ouvirá, atendendo a petição do teu coração. Glória a Deus. É isso. Não é você ficar o dia inteiro orando, testa no chão e bunda para cima. Não. É aplicar o teu coração na palavra, viver a palavra. A resposta vem. Vamos lá. Deus não se sente ameaçado quando lhe dá autoridade, porque Ele é soberano. Abra a tua Bíblia no Salmo 115. Vamos lá, gente. Tá gostoso aqui, não tá? Salmo 115. Salmo 115, versículo 3. Eu disse que Deus não se sente ameaçado quando lhe dá autoridade. Deus deu autoridade para Elias e nem por isso se sentiu ameaçado. Deus deu autoridade a Josué. Jesus deu autoridade aos discípulos. Jesus disse aos discípulos assim: eu vos dou o quê? Autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Em outra feita, Jesus disse: eu vos dou poder para curar os enfermos e expulsar os demônios. Com isso, ele não se sentiu ameaçado, dando a sua glória para outro, dando a sua autoridade, o seu poder para outros. Mas ele fez isso para que outros que estão ao teu derredor notem, vejam que quem fez aquilo não foi você, mas o Deus que está em você. Você está entendendo? Então ele não vai se sentir ameaçado nunca. Ele é soberano, mas tem a humildade para isso. No livro de Salmo, no capítulo 115, versículo 3 diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Mais uma vez, Deus está e Ele faz tudo que lhe agrada. Não é agradar você, tá? É tudo que agrada a Ele. O que está dizendo esse versículo aí? Está dizendo primeiro, Deus está onde, gente? E quem é que está aqui na terra? Nós. Então Ele manda onde? Ele manda onde, gente? Ele comanda o céu. Eu vou usar a expressão correta. Deus manda no céu, na terra e no mar. Só que o céu é prioridade, nós não interferimos lá. Aqui na terra Ele comanda, mas Ele também nos dá autoridade para decidirmos as coisas aqui na terra. Você está entendendo, pessoal? Joel capítulo 2, lá diz que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. No céu tem carne? A carne está onde? Na terra. Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Mas não é sobre toda a carne, sobre a carne ou o corpo ou a vida daqueles, adivinha? Daqueles que obedecem a sua palavra.
Ele vai dar o seu espírito, Ele vai dar o seu poder, para que os que habitam aqui na terra, porque Ele domina no céu e na terra, mas o céu é a exclusividade dEle, mas aqui na terra, Ele nos permite interferir em algumas coisas. Glória a Deus, pessoal. É isso, aprende isso. Se a sua oração não estiver fundamentada na palavra, não terá resposta. Eu quero que você abra agora em Salmo, capítulo 119. Está bem pertinho aí. 119, versículo 49. Posso ler? 119, versículo 49 diz: eita, essa aqui é muito forte. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, no qual me tem feito esperar. Dá para ler de novo? Lembra-te da promessa que fizeste a quem? Deus fez o quê? Deus esquece? Não, Deus não esquece. Mas está dizendo assim: lembra da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Eu posso explicar isso para você? Escute. Senhor, eu estou orando para que abra as portas, para que o milagre aconteça. Aí Deus diz: rapaz, tu está orando demais sobre isso. Aí você vai citar o que, gente? Salmo 119, 49. Senhor, eu só estou pedindo porque tu fizeste uma promessa. Eu só estou orando porque tu me fizeste uma promessa e eu estou esperando por ela. Eu não vou desistir dela. Diga: eu não vou desistir. Por que tu está esperando, gente? Porque você recebeu uma promessa. Então Davi muito inteligente, né? Ele vai dobrar o seu joelho diante de Deus e ele vai clamar: Senhor, eu só estou orando, eu só estou insistindo porque tu fizeste uma promessa e eu estou esperando. O teu servo está esperando a tua promessa. Você está entendendo, pessoal? Então tem gente que ora uma semana, na outra já desiste, não ora mais. No começo aqui falamos que Daniel orou 21 dias, só que a resposta veio no primeiro. Só que ele não sabia que havia um combate, uma luta. E ele continuou o quê? Orando e jejuando. E quando o anjo vem a ele e diz: olha, desde o primeiro dia que aplicaste teu coração a orar, compreendeste perante o Senhor, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim aqui por causa delas, mesmo depois de 21 dias. Mas é porque o príncipe da Pérsia me resistiu, e o Senhor enviou um outro anjo, e tendo vencido, trouxe aqui a tua vitória. Ele nem sabia que havia uma luta, ou que estava havendo um combate. Ele nem sabia disso. Ele simplesmente perseverou. Então eu aprendo com o Salmo 119, 49, que a nossa oração tem que ter base na palavra. Se ele disse: desperta-me, e se ele disse: tu fizeste uma promessa, o teu servo está esperando. Eu estou orando aqui porque eu creio que o Senhor é fiel para fazer todas as coisas acontecerem na minha vida. Glória a Deus, pessoal. Para terminar, Deus pode fazer tudo sozinho. Pode ou não pode? Mas Deus não precisou de Davi para derrubar Golias. E assim como Deus não precisa de nós para fazer coisa nenhuma, mas Ele quer nos usar para que seja estabelecida a sua glória, não para nós, mas para Ele. Diga: para Deus toda a honra e toda a glória. Quando você orar, creia, quando ao dizer amém, que a resposta virá. E se passar o dia inteiro e a resposta não veio, continue dizendo amém, porque a tua oração não foi perdida. Não foi perdida. A tua oração, ela vai ficar sendo acumulada no odre de Deus. As tuas lágrimas no odre de Deus.
Até onde Deus vai olhar para você e vai dizer: eu preciso cumprir a minha promessa. Você fez a sua parte, ou está fazendo a sua parte. Do outro lado, Deus vai ver: vou preparar você para essa grande vitória. E quando você abrir a sua boca para falar, para orar, para falar com Deus, os céus, a terra, o mar, as nações, as pessoas irão parar para que a bênção chegue até você. Como você orou, como você determinou. Quem determina é Deus. Mas eu digo, quem vai orar é você. Quem vai buscar é quem? É você. É você quem vai orar. E Deus é que vai determinar. Deus é que vai dizer: vai acontecer, porque eu ouvi a tua oração. Amém, pessoal? Quem crê nessa palavra, diga eu. Fica de pé e glorifica ao Senhor bem forte. Eu vou orar por você agora.